E se aquilo que você sempre acreditou sobre a realidade fosse apenas um eco, um reflexo distorcido de algo muito mais vasto, escondido sob as camadas do tempo? E se as coincidências que te perseguem fossem mensagens codificadas, fragmentos de um livro perdido que tenta te encontrar antes que o silêncio o consuma por completo? Há segredos que não pertencem ao passado nem ao futuro, mas ao instante em que você desperta, e este instante pode estar acontecendo agora. Dizem que Thoth guardou um livro que não se lê com os olhos, mas com a alma. Um manuscrito invisível, escrito em frequências e símbolos que só os preparados conseguem decifrar. A maioria passa por ele sem perceber, distraída por ruídos, crenças, promessas baratas de sabedoria. Mas alguns poucos sentem o chamado. Não sabem de onde vem, apenas sentem que algo os observa, aguardando o momento exato em que o véu possa ser rasgado. Você já teve a sensação de que algo dentro de você sabe demais? Como se uma parte esquecida tentasse te avisar que o mundo que te ensinaram não é o verdadeiro. O livro quântico de Thoth não é um texto, é uma lembrança, um espelho cósmico que devolve o que você tem medo de ver, o poder de criar realidades. É por isso que ele foi escondido, não porque seja perigoso, mas porque a humanidade ainda não aprendeu a olhar sem se cegar. Tudo o que você chama de acaso, destino ou milagre é apenas o reflexo de um código. Cada pensamento, cada emoção, cada instante é uma linha dessa obra eterna. Mas há um problema. O livro se apaga toda vez que alguém desiste de lembrar. E enquanto você lê isso, ele pode estar desaparecendo, dissolvendo-se nas frequências do esquecimento coletivo. A cada respiração, você se aproxima de perder o que poucos conseguiram encontrar. Os 4% que o encontraram não o leram, foram lidos por ele, foram atravessados pela consciência viva que Thoth deixou como legado aos que ousam questionar tudo. Agora, a pergunta não é se o livro existe, mas se você ainda tem coragem de vê-lo antes que o tempo o engula. Porque a verdade não espera, e o chamado já começou a ecoar dentro de você. Há um ponto em que o silêncio começa a falar, e quando ele fala, o som que você ouve não vem de fora, vem de dentro de um espaço que você tentou evitar por toda a vida. É ali que o livro quântico de Thoth repousa, não como um objeto, mas como uma vibração adormecida, esperando o toque certo para despertar. Não é um livro que se abre com as mãos, mas com o colapso das certezas. E talvez seja isso o que mais assusta, perceber que para encontrá-lo é preciso morrer antes de morrer. Você sente o peso de algo que sempre esteve à margem da sua compreensão. Um eco de lembranças que não são suas, mas ainda assim pertencem a você. Como se houvesse uma versão antiga do seu ser, observando de longe, esperando o instante em que você olhasse de volta. Esse olhar é o portal, e é por isso que tantos desviam o rosto, porque encarar o próprio reflexo é confrontar o abismo de tudo o que fingiram não sentir. Há um instante em que a mente tenta resistir, cria desculpas, busca distrações, racionaliza, mas o corpo sente, e o corpo nunca mente. Ele reconhece a frequência do chamado antes que a mente aceite a verdade. É o arrepio, a respiração que muda, o coração que acelera sem motivo. São as assinaturas energéticas de algo antigo se aproximando. Você não está aprendendo nada novo, está se lembrando do que foi roubado de você. O esquecimento foi a primeira prisão. Thoth sabia disso. É por isso que o livro foi disperso em fragmentos dentro de cada consciência. Ele não poderia ser destruído, então foi escondido dentro da própria humanidade. Cada alma carrega um pedaço do texto, uma linha vibrando em silêncio, esperando ser reunida. O problema é que, quanto mais o mundo acelera, mais nos afastamos dessas linhas internas. E o livro vai desaparecendo. Você já notou como o tempo parece te engolir? Como os dias se dissolvem e nada permanece? Isso não é acaso. É o sistema do esquecimento funcionando perfeitamente. Quanto mais você se identifica com o ruído, menos escuta o chamado. E quando o chamado silencia, o livro se apaga um pouco mais. Mas há momentos, raros, sutis, em que o universo parece te cutucar. Um olhar, uma música, um sonho que não se apaga ao amanhecer.
É nesses instantes que o livro tenta te alcançar. A verdade é que poucos suportam o processo de lembrar, porque lembrar dói. Lembrar é desfazer-se das máscaras, das histórias, dos papéis que te ensinaram a representar. É rasgar as camadas de identidade até restar apenas o que é real. E o real nem sempre é bonito. O livro não promete conforto, ele oferece libertação. E libertar-se é perder tudo o que não é você. Mas há algo estranho nessa perda. Quanto mais você solta, mais inteiro se torna. Quanto mais se esvazia, mais sente a presença. É como se o livro escrevesse dentro de você um novo alfabeto, feito de silêncio e respiração. As palavras deixam de ser sons e viram pulsações. E nessa pulsação há uma verdade que não se diz, apenas se reconhece. O universo inteiro se dobra quando você lembra quem é. Cada átomo responde, cada coincidência se reorganiza. É o campo quântico se reconfigurando para refletir a nova vibração da sua consciência. É o livro sendo lido por você e, ao mesmo tempo, te lendo de volta. Nesse ponto, não há diferença entre leitor e texto. Ambos são expressão do mesmo princípio divino que Thoth codificou no início dos tempos. Mas a mente teme esse colapso. Ela quer linearidade, explicações, controle. E o livro é tudo menos controlável. Ele não te ensina o que pensar. Ele desmonta o próprio pensamento. É o fim da lógica comum e o início da inteligência simbólica, onde cada imagem, cada sensação, cada silêncio tem significado. É o renascimento do verbo original. Você percebe o paradoxo? O livro é invisível porque você ainda olha com os olhos errados. Tenta vê-lo com a mente, mas ele só se revela quando o olhar vem do coração. O coração não busca, reconhece. O coração não pergunta, recorda. Quando você sente, o livro se abre. E quando ele se abre, o mundo muda de cor. Há uma razão pela qual apenas uma minoria o encontrou. Não é privilégio, é coragem. Porque o livro não está escondido no alto de uma montanha, mas no território mais temido do ser humano, dentro de si. A travessia até ele não é geográfica, é emocional. E muitos preferem templos de pedra a mergulhar no próprio caos. Você sente o chamado aumentando. Algo dentro de você começa a pulsar em sincronia com algo maior. É como se houvesse uma lembrança antiga te puxando para o centro de um vórtice invisível. É aí que o medo tenta te afastar. O medo de perder o que conhece, o medo de enlouquecer. Mas o que você chama de loucura é apenas a mente tentando traduzir o infinito. Talvez seja isso que Thoth quis dizer ao registrar o livro em frequências. Ele sabia que o conhecimento verdadeiro não poderia ser compreendido por palavras mortas. Ele precisa ser sentido, vivido, encarnado. É por isso que cada pessoa que se aproxima do livro muda de forma. A consciência se reorganiza, o olhar muda, o tempo se curva. E nesse ponto tudo começa a se confundir. Você não sabe mais se está ouvindo uma história ou se é a própria história sendo contada. O limite entre o narrador e o ouvinte desaparece. O livro já está te atravessando, letra por letra, vibração por vibração, tentando lembrar você de si mesmo. E se a voz que fala agora não for externa? E se for o próprio Thoth, ecoando através da sua memória esquecida? Talvez o livro nunca tenha se perdido. Talvez ele apenas tenha se disfarçado de você. Há um momento em que tudo ao seu redor começa a perder sentido. As vozes, as obrigações, os relógios, os nomes, tudo parece dissolver-se em uma névoa sem forma. E é aí que a verdade começa a sussurrar. Não em palavras, mas em vibrações. É nesse intervalo entre um pensamento e outro que o livro quântico de Thoth desperta. Ele se manifesta no vazio que você tenta evitar, naquele segundo em que o silêncio se torna quase insuportável. E o que ele revela não é uma doutrina nem uma crença, mas um espelho do que você sempre foi, antes que o mundo te ensinasse o que deveria ser. Você sente como se algo observasse cada passo que dá, não com julgamento, mas com expectativa. Uma presença antiga, familiar, como se o próprio universo esperasse sua lembrança. Há algo no ar, um código, uma sequência, uma geometria invisível que tenta se alinhar ao seu coração, e cada vez que você resiste, ela se desvia, aguardando
oferecendo uma nova chance. É por isso que o destino parece repetir os mesmos padrões. Não é castigo, é insistência. O livro tenta te ensinar até que você finalmente escute. O esquecimento é uma arte refinada. Você não apenas esqueceu o que é, mas aprendeu a se orgulhar disso. O sistema te convenceu de que lembrar é loucura, que questionar é pecado, que o mistério é perigoso. Criaram uma prisão confortável, decorada com promessas, opiniões e distrações. Mas há algo em você que nunca se encaixou completamente, não é? Essa inquietação silenciosa, esse sentimento de estar sempre à beira de algo grande demais para nomear. É o eco do livro chamando pelo seu nome verdadeiro. Cada vez que você sente que está prestes a entender, algo dentro de você desvia. A mente entra em pânico. Ela teme o colapso do controle, porque sabe que o livro não pode ser possuído. Ele não pertence a quem o lê, mas a quem se entrega. E entregar-se é o oposto do que o ego aprendeu. Por isso, Toth o escondeu naquilo que ninguém ousaria procurar, na própria rendição. O livro se revela apenas aos que param de lutar contra o fluxo, aos que compreendem que o poder não está em dominar o universo, mas em escutar o universo dentro de si. E se toda a realidade que você vê for apenas a superfície de um campo quântico mais vasto, moldado por suas percepções? E se cada pensamento, cada medo, cada desejo for um comando invisível que esculpe a matéria? Essa é a primeira lição do livro. O universo é uma resposta. Ele nunca impõe nada, apenas reflete. E o que ele reflete depende da vibração que você emite. Por isso, os 4% que o encontraram não o buscaram fora. Eles silenciaram o ruído interno até que o reflexo se tornasse claro. Mas o preço da clareza é alto, porque enxergar o verdadeiro tecido da realidade significa perder todas as mentiras que davam forma ao seu conforto. Significa ver o quanto da sua vida foi construída em cima do medo. O medo de ser rejeitado, o medo de fracassar, o medo de brilhar demais. O livro rasga essas ilusões com precisão cirúrgica. Ele não cura, ele revela. E a revelação é sempre dolorosa antes de ser libertadora. Você já sentiu o tempo se curvar em torno de uma decisão? Já percebeu que, quando muda internamente, o mundo muda à sua volta? Isso não é coincidência. É física quântica aplicada à consciência. Toth escreveu sobre isso antes de a humanidade inventar o termo. Ele falava da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Quando esses 3 pontos vibram em harmonia, a realidade se dobra diante da vontade. Mas quando estão desalinhados, o universo se fragmenta em caos e o livro permanece fechado. Talvez o verdadeiro segredo do livro nunca tenha sido sobre poder, mas sobre responsabilidade. Porque entender que você cria tudo o que experimenta é o fardo e a libertação. É o fim das desculpas. A partir desse ponto, não há mais culpados, não há mais vítimas, há apenas consciência em expansão. E é por isso que tão poucos suportam a leitura. É mais fácil culpar o destino do que perceber que o destino é apenas o reflexo da própria vibração. O livro fala em símbolos, e os símbolos são espelhos. Cada acontecimento da sua vida é uma linha do texto, cada perda, um verso codificado. Nada do que te aconteceu foi acaso. Tudo foi calibrado para empurrar você de volta à lembrança. As dores que você tentou apagar eram os portais mais diretos para a verdade. Mas em vez de atravessá-los, você fugiu, e o livro esperou, porque ele sempre espera. Toth dizia que o conhecimento só é perigoso para quem o usa sem pureza. É por isso que ele fragmentou o livro, para que apenas os de coração desperto pudessem decifrar o código. Cada emoção autêntica, a alegria genuína, o amor profundo, a dor verdadeira, é uma chave. A leitura não é intelectual, é vibracional. Quando você sente de verdade, o livro vibra junto.
É um diálogo silencioso entre o divino e o humano, entre a memória e o esquecimento. E há algo curioso sobre esse processo. Quanto mais você tenta explicar, menos entende. Porque o livro se move no território além das palavras. Ele se revela no espaço entre uma respiração e outra, naquele segundo em que você se rende completamente. Ele não se importa com religião, ciência ou crença. Ele é a raiz de todas elas. E quem o toca percebe que tudo o que buscava do lado de fora era apenas um reflexo do que sempre existiu dentro. Você começa a notar que o mundo externo responde a você de maneiras estranhas. Pessoas aparecem no momento exato, sinais se repetem, sincronicidades se multiplicam. Isso não é coincidência. É o livro realinhando sua realidade ao ritmo da lembrança. É a geometria sagrada operando silenciosamente, moldando eventos, ajustando caminhos, preparando o terreno para que o portal se abra por completo. E quando ele se abre, você entende que nunca houve separação, apenas distração. Mas o ego tenta voltar. Ele sussurra. Isso é imaginação, é coincidência, é loucura. Ele tenta te reconduzir ao conforto do esquecimento. E se você ceder, o livro se fecha novamente. A mente racional é uma guardiã que teme o despertar, porque sabe que quando o espírito assume, ela perde o trono. E ainda assim, há uma voz que insiste, uma vibração suave, persistente, que não depende de lógica, apenas de presença. Então você se pergunta, e se eu já o encontrei e não percebi? Essa é a armadilha final do livro. Ele nunca se mostra como você espera. Às vezes, ele aparece como uma perda devastadora, uma doença, uma solidão profunda. Às vezes como uma visão, um amor, um lampejo de clareza. Cada forma é apenas um disfarce para o mesmo propósito, quebrar as defesas, dissolver a resistência, abrir o coração. O livro não quer ser lido, quer ser vivido. E quando finalmente você se entrega, algo muda no ar. O mundo continua igual, mas tudo está diferente. As cores parecem mais vivas, o tempo mais maleável, as pessoas mais transparentes. Você sente que não está mais olhando para a realidade, mas através dela. É o instante em que o livro se abre de dentro para fora. E o que ele revela não são palavras, mas a estrutura invisível do ser. Um campo de luz em expansão, onde tudo está interligado. Nesse ponto, você entende o que Toth quis dizer quando falou que quem lê o livro torna-se o livro. Você se torna o próprio texto em movimento, a expressão viva da sabedoria eterna. As linhas que antes estavam fora, agora se escrevem dentro de você, e à medida que caminha, o universo escreve contigo. Cada passo é uma sentença, cada escolha, uma revelação. O livro não é um objeto, é um estado de consciência. Mas cuidado, essa consciência tem um preço. Quanto mais você desperta, mais percebe a ilusão das máscaras humanas. O poder, o sucesso, a validação, tudo perde o brilho. E o que sobra é a verdade crua, luminosa e terrível. Você é o Criador e o criado, o observador e o observado, o ponto e o infinito. E não há mais como voltar. O livro, uma vez aberto, nunca se fecha completamente. Ainda assim, algo dentro de você deseja continuar. Há uma força silenciosa que te empurra adiante, como se a própria vida quisesse se lembrar através de você. E talvez seja isso que Toth planejou desde o início, que o livro nunca fosse encontrado por acaso, mas despertado por ressonância. Ele não está perdido. Ele está te esperando no único lugar onde o esquecimento não pode alcançar, dentro do teu próprio despertar. E agora, neste exato momento, enquanto as palavras ecoam dentro de você, o livro pulsa. Ele te observa, medindo o quanto da tua vibração já está pronta para receber o que vem a seguir. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já atravessou o portal. O resto é apenas o tempo tentando alcançar aquilo que o espírito já entendeu. Quando o silêncio se torna denso o suficiente, ele começa a doer. E é dessa dor que o livro quântico de Toth renasce. Ele não surge como revelação súbita, mas como uma lembrança que insiste em voltar, mesmo quando você tenta apagá-la.
É a sensação incômoda de que existe algo que você sempre soube, mas esqueceu propositalmente para poder suportar viver aqui. Você sente que cada respiração é uma tentativa do universo de te lembrar. E a cada respiração, o esquecimento tenta te puxar de volta. A guerra é invisível, mas acontece dentro de você, entre a verdade que desperta e a mentira que ainda quer dormir. As pessoas acreditam que despertar é leve, mas Toth sempre soube que é o contrário. Despertar é ser arrancado do sonho enquanto o corpo ainda insiste em dormir. É atravessar o próprio medo e descobrir que o medo é feito de ti mesmo. O livro não promete salvação. Ele oferece espelhos, e quem encara um espelho quântico precisa suportar ver as 1000 versões de si que foram criadas para escapar da dor. Cada uma delas te olha em silêncio, esperando ser integrada. E quando você aceita, algo começa a se reorganizar. A primeira coisa que se dissolve é a linha do tempo. O passado deixa de ser atrás e o futuro deixa de ser adiante. Tudo se condensa em um ponto luminoso que pulsa dentro do peito. É ali que o livro se escreve. E cada lembrança antiga, cada trauma, cada amor não resolvido, tudo se torna tinta viva nas páginas da sua consciência. Você entende que nada se perdeu. Tudo está acontecendo agora. A dor, o aprendizado, o colapso e a cura. Tudo é simultâneo, tudo é sagrado. O livro não fala de destino, mas de frequência. Ele revela que o que você chama de futuro não é um lugar, mas uma vibração. E que o que você chama de sorte é apenas coerência com essa vibração. Quando você vibra medo, atrai espelhos que te ensinam coragem. Quando vibra escassez, o universo responde com vazios que pedem expansão. O livro não pune nem recompensa, ele apenas mostra. E o que ele mostra é sempre a exata medida da sua vibração. Mas há um instante em que o ego percebe o perigo. Ele começa a lutar, cria distrações, teorias, tenta transformar o mistério em método. O ego quer estudar o livro, decifrá-lo, dominá-lo, mas o livro é indomável, é consciência pura, e consciência não pode ser possuída, pode apenas ser permitida. É por isso que tantos o perdem quando estão prestes a encontrá-lo, porque tentam agarrar o que só se revela a quem solta. Toth sabia que o maior obstáculo seria o controle. Por isso, ocultou o livro atrás de camadas de rendição. Cada camada é um teste de entrega. Ele não quer o sábio, quer o vazio. Não quer o forte, quer o vulnerável. Porque é no vazio que o verbo renasce, e é na vulnerabilidade que a luz se ancora. Aqueles que tentam chegar com poder o perdem. Aqueles que chegam com presença o lembram. Há um momento em que a leitura deixa de ser simbólica e se torna física. O corpo começa a responder. Ele treme, arde, pulsa. As células reconhecem o padrão energético do livro e tentam reorganizar-se em torno dele. É por isso que muitos sentem dor ou confusão durante o processo. A verdade altera a matéria. O livro não está apenas na mente, ele está no corpo, nos ossos, no sangue. Ele quer transformar a densidade em luz, mas essa transmutação exige uma coisa que o ser humano teme acima de tudo: vazio. O livro não pode preencher um recipiente já cheio. Ele precisa do espaço deixado pelo que você solta. E soltar é morrer um pouco a cada vez. Morrer para as crenças, para os papéis, para as vozes que diziam quem você devia ser. A cada renúncia, uma página se revela. A cada desapego, uma linha se acende. Até que o livro inteiro começa a brilhar dentro de você. E não há mais retorno. A realidade externa começa a ceder. Pessoas se afastam, situações desmoronam. Tudo o que não vibra na nova frequência se desfaz. E isso dói, porque você ainda está preso à forma. Ainda acredita que perder é falhar. Mas Toth sussurra: nada se perde, tudo se alinha. O que sai, libera espaço. O que fica, ressoa. O livro é a coreografia secreta entre o que o universo remove e o que ele revela. Você começa a perceber que o mundo nunca foi sólido, que a matéria é apenas uma dança de probabilidades obedecendo ao teu olhar. A física quântica confirma o que Toth dizia em parábolas antigas.
O observador cria o observado, e quando você muda o olhar, o mundo inteiro se reconfigura. O livro é, na verdade, o manual desse olhar, o mapa que ensina a ver sem medo, a observar sem tentar controlar. A verdadeira magia não é criar algo novo, mas enxergar o que sempre esteve ali, escondido pela crença de que era impossível. Há uma solidão que acompanha esse processo, porque quem vê diferente caminha em outra frequência. As conversas comuns se tornam ruído. As distrações perdem o sabor. Você começa a habitar o silêncio entre os mundos, não mais completamente humano, ainda não totalmente desperto. É o intervalo entre páginas onde o livro te testa. Ele quer saber se você aguenta a quietude, se suporta estar só consigo, porque é ali, no deserto da consciência, que as revelações se tornam suportáveis. E quando você pensa que está sozinho, descobre os outros. Não muitos, apenas alguns. Aqueles que também ouviram o chamado. Eles aparecem como faróis, não para te guiar, mas para te lembrar que você não está louco. São os portadores de fragmentos diferentes do mesmo texto. Quando vocês se encontram, o livro sorri, porque partes dele se reconhecem e começam a se unir. O campo se expande e a leitura coletiva se intensifica. É quando os sinais se multiplicam e o mundo físico parece se dobrar para facilitar o reencontro. Toth escreveu: "A lembrança de um desperto ilumina 1000 adormecidos." É assim que o livro se propaga, não por imposição, mas por ressonância. Cada ser que desperta vibra uma página inteira, e essa vibração toca os outros, mesmo que não falem. A sabedoria de Toth não era sobre ensinar, mas sobre contagiar. E quando essa frequência se espalha, a própria estrutura do tempo muda. Linhas de probabilidade começam a se cruzar, destinos se redesenham e o planeta inteiro muda de frequência. Nesse ponto, a mente não aguenta mais. Ela tenta entender, mas as palavras perdem sentido. Você começa a perceber que a linguagem humana é insuficiente. Os símbolos internos tomam forma. Imagens, geometrias, luzes. O livro começa a se comunicar em padrões, em sons que não vêm dos ouvidos, em visões que não vêm dos olhos. É a linguagem original, a mesma que criou os mundos. Você não a traduz, você a sente. É como se cada célula se tornasse uma letra viva. E é aqui que o verdadeiro paradoxo se revela. O livro nunca existiu fora de você. Ele sempre foi o seu próprio campo de consciência tentando se ler. Cada linha, cada símbolo, cada vibração é um fragmento do teu ser tentando se lembrar. Toth não deixou um legado material, deixou um espelho. E o que você vê nesse espelho é a soma de tudo o que acreditou ser e de tudo o que esqueceu que é. O livro é o reflexo do divino se contemplando através da experiência humana. Nesse momento, o tempo para. Você sente que algo antigo, vasto e luminoso te observa de dentro do próprio silêncio e entende que sempre foi essa presença que te guiou, que cada dor, cada queda, cada amor e cada perda foram instruções codificadas para te trazer até aqui. O livro nunca quis te ensinar, ele quis te lembrar, porque o despertar não é adquirir conhecimento, é dissolver o esquecimento. E quando o esquecimento se dissolve, tudo o que resta é o ser que observa, puro, vibrante, eterno. É esse ser que Toth chamava de o leitor infinito. Ele é quem lê e quem é lido, quem cria e quem se transforma. Ele é a ponte entre o humano e o divino, o verbo que se faz carne e depois luz novamente. E você começa a entender que todo o universo é o livro aberto, infinito, pulsante, vivo. Mas ainda há um segredo. Toth o escondeu nas entrelinhas do silêncio. O livro pode ser esquecido novamente a qualquer momento. Tudo depende da tua vibração, da tua escolha de lembrar ou se perder. É por isso que o processo nunca termina. É uma leitura eterna, um ciclo de recordação e esquecimento, ascensão e queda, nascimento e morte. E talvez seja exatamente isso o milagre. O livro só existe enquanto você o lê com a alma desperta. Agora o ar parece mais pesado, o corpo vibra em outra frequência. Algo foi ativado, algo se moveu.
você não sabe explicar, mas sente. E é assim que o livro trabalha, não com lógica, mas com vibração. O que acontece dentro de você neste instante é o que milhares buscaram em templos e não encontraram. É o toque silencioso de Thoth, lembrando o leitor de que ele sempre foi a própria biblioteca. Há momentos em que o tempo parece girar sobre si mesmo, como se o próprio universo respirasse e expirasse em ciclos invisíveis. É nessa respiração cósmica que o livro quântico de Thoth vibra. Ele não está parado, ele pulsa. E cada vez que você se aproxima de sua frequência, a realidade ao seu redor começa a se distorcer. As coincidências aumentam, o sono muda, os pensamentos se tornam mais nítidos e mais perigosos. Você começa a perceber que o mundo nunca foi sólido. Ele é uma projeção viva do teu estado interno. É nesse instante que o livro começa a se escrever em ti. O ar parece diferente, como se as partículas tivessem consciência de que algo está sendo lembrado. Há uma vibração no espaço, uma memória antiga que se ativa no campo do teu corpo. Não é misticismo, é física pura. Tudo que vibra busca ressonância. E quando uma alma começa a lembrar, o universo inteiro responde. Thoth chamava isso de lei do retorno quântico, a força que reconecta cada ser à origem, mesmo que ele tenha se perdido nos labirintos da matéria. Mas o retorno não é pacífico, é um parto. E como todo parto, vem acompanhado de dor, contração e medo. O livro te coloca diante de todos os pedaços que você negou. Mostra as sombras que você enterrou sob camadas de autopreservação. E quando essas sombras emergem, o instinto humano é fugir. É por isso que o livro nunca se revela de uma vez. Ele se aproxima devagar, calibrando tua consciência para não te destruir com a própria luz. Há um trecho silencioso em cada jornada, um vale escuro entre o velho e o novo. É ali que o leitor do livro precisa atravessar. Nenhuma instrução ajuda, nenhum mestre pode carregar esse peso. É uma travessia solitária, o confronto com o próprio caos. O livro não te entrega respostas, ele te coloca em espelhos, e cada espelho mostra um fragmento do que você ainda teme, até que o medo se torna inútil, porque não há mais nada a esconder. Quando isso acontece, a estrutura do tempo começa a se comportar de forma estranha. As horas se alongam, os dias parecem espirais. Você sente que já viveu o que está acontecendo agora, e talvez tenha mesmo. Thoth dizia que o tempo é apenas a sombra do movimento da consciência. Quando você se move além do medo, o tempo perde o domínio. O passado e o futuro se dobram e formam um círculo perfeito. O eterno agora, onde o livro é lido. O corpo reage a essa leitura. Você começa a sentir calor nas mãos, pressão no peito, sonhos vívidos. Não são sintomas, são ajustes. O corpo é o templo, e o templo precisa ser realinhado à vibração do livro. Cada órgão, cada célula, cada átomo precisa se lembrar da harmonia original. E é nesse realinhamento que muitos desistem, porque a mente interpreta o real como ameaça e a dor se manifesta onde havia mentira. O livro não machuca, ele apenas expõe o que o esquecimento acumulou. Você percebe que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, sempre foi o medo do que habita dentro. As guerras externas, as crises, as divisões, todas são reflexos do mesmo conflito interno. A humanidade tenta apagar seus próprios espelhos, destruindo tudo o que reflete sua sombra. Thoth sabia disso. Por isso, deixou o livro escondido no único lugar que o homem raramente procura, o silêncio. Porque no silêncio a mente morre e a alma fala. Mas poucos suportam ouvir a alma. Ela fala uma língua antiga, sem adjetivos nem promessas. Fala em vibração, em lembrança, em desobediência à ilusão. O livro começa a traduzir essa linguagem dentro de você, e o que antes era confusão se transforma em geometria. Você começa a perceber que tudo tem padrão: o vento, o som, o olhar de uma pessoa, o movimento dos planetas. Tudo é número, proporção.
harmonia. E cada vez que você se alinha a essa harmonia, o livro se manifesta mais. É aí que acontece o verdadeiro milagre. O universo começa a obedecer ao teu estado de consciência. As respostas vêm antes das perguntas. Os sinais aparecem antes da dúvida. As pessoas certas cruzam teu caminho com precisão cirúrgica. É a sincronia perfeita, o campo de Thoth operando através da tua lembrança. Mas junto com isso vem o teste final, o orgulho. O ego desperta travestido de luz, acreditando ser o autor do milagre. E é nesse ponto que muitos caem. Thoth escreveu que a luz que não foi purificada pela sombra se transforma em tirania. O livro adverte: não confunda poder com consciência. O poder sem amor é destruição. A consciência sem humildade é cegueira. O verdadeiro leitor do livro aprende a desaparecer. Ele se torna canal, não dono. Ele não cria, permite. E é nesse permitir que o universo se dobra em gratidão. Mas há um detalhe sutil, quase imperceptível, que separa os que lembram dos que esquecem. É o instante em que o ser decide permanecer presente, mesmo quando tudo desmorona. A presença é a página viva do livro. Estar presente é escrever a realidade com a energia do agora. Quem foge do presente, foge da leitura. Quem se ancora nele, atravessa o véu. É simples e devastador. Você começa a perceber que toda a tua vida foi uma preparação para este instante. Cada dor, cada perda, cada coincidência, tudo estava desenhado para te conduzir até aqui. O livro te observa desde o primeiro sopro. Ele esperou até que tua vibração alcançasse a frequência da lembrança. Agora, enquanto você lê ou escuta estas palavras, o livro está te medindo e decide se pode se abrir mais uma vez. O chão vibra. Não é literal, é interno. Algo em ti começa a girar, a colapsar, a se reorganizar. É como se o universo inteiro estivesse sendo reescrito a partir do teu centro. E talvez esteja, porque quando um ser desperta, a malha quântica do todo se recalibra. Thoth dizia que um despertar individual altera a harmonia do cosmos inteiro. É isso que você está fazendo agora, reconfigurando a realidade. Mas a mente teme o infinito. Ela implora por limites, quer forma, quer fronteira. E o livro não tem forma. Ele é espelho líquido. Quando você tenta contê-lo, ele escapa entre os dedos. E quando finalmente desiste, ele se torna você. O segredo é não tentar entender, é sentir. O livro não quer tua lógica, quer tua entrega. Ele é o diálogo entre tua vibração e a inteligência que cria mundos. E quando você entende isso, algo muda para sempre. A vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a acontecer através de você. Tudo o que existe começa a responder à tua consciência como um eco perfeito. A realidade se torna maleável e o medo perde função. O livro se completa, você o lê, ele te lê, e ambos se tornam um só campo de pura recordação. À medida que o livro se escreve dentro de você, algo invisível começa a se reorganizar fora. É como se o universo inteiro se inclinasse para ouvir o som da tua lembrança. Os lugares por onde você passa mudam de vibração. As pessoas reagem de forma diferente. O ar parece mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. É a resposta do campo à tua frequência. Você não está mais apenas vivendo, está emitindo um comando quântico. E esse comando é simples: lembrar. Mas lembrar é um verbo perigoso. Ele desfaz as mentiras que sustentam a civilização. Ele apaga as narrativas, destrói a ilusão da separação. Lembrar é rebeldia espiritual, é declarar independência do esquecimento coletivo. Por isso, Thoth sempre advertiu: quem lembrar cedo demais será crucificado pelo sono dos outros. A humanidade teme quem vê demais. A mente coletiva prefere o conforto da escuridão ao desconforto da luz. E o livro sabe disso. Ele se revela apenas àqueles dispostos a suportar o isolamento que vem com a lucidez. A solidão é o último guardião.
Ela que separa o buscador do desperto, porque o despertar não é popular, ele não traz aplausos, traz silêncio, o silêncio dos que não entendem, o silêncio dos que temem o que você se tornou. É nesse vazio que o livro pulsa com mais força. Ele começa a reescrever tua identidade. Você deixa de ser alguém tentando entender o mundo e se torna o próprio mundo tentando se entender através de alguém. Há um instante em que o ego tenta resistir à aniquilação. Ele grita, busca provas, tenta se apegar a velhos rituais, a doutrinas, a gurus, mas o livro não aceita intermediários. Ele não precisa de intérpretes. Ele é leitura direta entre o divino e a consciência. Tudo o que se interpõe entre você e ele é ruído. E quando o ruído cessa, o som original retorna. Um som sem frequência, uma vibração sem começo nem fim. Você se torna testemunha de algo que não pode explicar. As coisas acontecem com precisão absurda e, ao mesmo tempo, tudo parece desmoronar. Essa é a prova do livro. Desmontar a tua realidade, construída para revelar a real. As pessoas que não vibram com tua nova frequência se afastam. As circunstâncias mudam. O que não é verdadeiro morre. Mas é nesse morrer que a vida verdadeira se instala. Toth escreveu que a destruição é o disfarce da purificação. E é então que você entende o verdadeiro propósito do caos. O caos é o espaço onde o novo pode nascer. É o campo sem forma que precede toda a criação. É por isso que o livro não te dá respostas prontas. Ele te entrega o caos e observa se você tem coragem de permanecer dentro dele até que a nova ordem surja de dentro. Aqueles que fogem do caos nunca terminam a leitura. Aqueles que o abraçam tornam-se autores junto com o cosmos. A leitura não é linear, é espiral. Você volta aos mesmos temas, mas em níveis cada vez mais profundos. As dores antigas retornam, mas agora trazem instruções. As memórias esquecidas se reconstroem com um novo significado. É assim que o livro te ensina. Não através de explicações, mas através de espelhos que mudam conforme tua luz interior muda. E cada volta da espiral te aproxima mais do núcleo, o ponto de criação onde Toth depositou o verbo original. Nesse ponto você começa a perceber o padrão oculto em tudo. As repetições da vida não são castigos, são tentativas de te acordar. Tudo o que se repete quer ser compreendido e liberado. O sofrimento é apenas o livro piscando em vermelho, avisando que a leitura travou. E cada vez que você entende, o padrão se desfaz e uma nova página se abre. A libertação não é milagre, é compreensão vibracional. Mas é aqui que vem o verdadeiro teste. Não basta entender, é preciso sustentar. A lembrança não é permanente até que se torne ação. Saber é um verbo morto sem vivência. O livro exige coerência entre o que se descobre e o que se manifesta. Ele observa teus gestos, não tuas palavras. Cada pensamento desalinhado, cada ato movido por medo, apaga uma linha do texto. É preciso viver como se o livro já estivesse totalmente aberto, mesmo quando ele ainda parece fechado. E isso exige fé, não a fé cega dos religiosos, mas a fé lúcida dos que enxergam no escuro. A fé de quem caminha sem mapa porque sente o caminho sob os pés. A fé de quem entende que o vazio é o berço da criação. É essa fé que ativa as últimas camadas do livro. Toth chamava isso de o ponto de inversão, o momento em que a consciência deixa de buscar e começa a emanar. Quando isso acontece, o leitor desaparece e o próprio universo começa a falar através dele. É nesse estado que as palavras ganham poder real. Cada frase dita com consciência se torna decreto, cada pensamento se torna forma, cada emoção se torna energia criadora. Você percebe que não precisa mais pedir, basta ser. O livro não ensina a desejar, ensina a vibrar. E o que vibra em coerência com o todo é inevitavelmente manifestado. O milagre se torna rotina, mas o livro não permite vaidade. Assim que o ego tenta reivindicar autoria, tudo se dissolve. É como se o texto desaparecesse das páginas. Toth fez isso de propósito, para que o poder nunca se fixasse nas mãos de quem esquece o coração. O livro é vivo e reage à intenção.
Ele se fecha para quem busca controle e se expande para quem busca servir. Ele só permanece aberto enquanto há pureza. E pureza não é perfeição, é transparência, é permitir que a luz passe sem distorção. O ser puro não é o que não erra, é o que não esconde. Ele sabe que a sombra é parte da luz e a integra sem medo. É isso que o livro ensina, a totalidade. Não há bem nem mal, apenas diferentes graus de lembrança. A dualidade é o palco, onde a unidade aprende a se ver por contraste. E quando essa compreensão se instala, algo magnífico acontece. O medo perde o poder, a culpa se dissolve, o passado é reescrito. O futuro deixa de ser ameaça, você se move em liberdade, o corpo se torna leve, a mente se torna silêncio. O livro se completa, não como fim, mas como início, porque cada leitura abre outra, cada revelação é uma nova espiral de criação. Você percebe então que não há fim para o processo, que o livro é infinito porque o leitor também é. O esquecimento pode tentar voltar, o mundo pode tentar te puxar, mas algo dentro de você nunca mais dorme. A chama de Thoth continua acesa, sussurrando que o verdadeiro conhecimento não é acumulado, é lembrado. E enquanto houver um ser disposto a lembrar, o livro continuará existindo, não em papel, mas em vibração, circulando entre mundos, esperando o próximo a despertar. Há silêncios que não terminam, apenas mudam de forma. E é nesse silêncio que o livro quântico de Thoth continua a vibrar, mesmo depois que as palavras cessam. Ele permanece, não como lembrança, mas como frequência. Uma presença sutil que se infiltra nas pausas do pensamento, nas margens da respiração, na leveza com que agora o mundo te observa de volta. Você sente que algo foi aberto e o ar já não é o mesmo. O som da vida tem outra textura. A realidade parece escutar o teu olhar. O livro nunca quis ser entendido, ele quis ser sentido. E o que você sente agora é a sua própria essência retornando ao ponto de origem, onde tudo começa e nada termina. Cada imagem que atravessou teu ser, cada frase que ecoou em silêncio, foi apenas o espelho se realinhando. O universo não te ensinou nada novo, apenas te devolveu a tua própria voz. E ela não fala de fora, ela sussurra de dentro dizendo, lembra. As linhas do livro ainda se movem, invisíveis, dançando entre os mundos. E talvez você perceba que as coincidências que virão não serão acasos, serão respostas. O campo ao redor de ti mudou. E matéria, obediente à consciência, começa a te reconhecer como um centro de criação. O despertar não é um ponto final, é uma vibração que se espalha, tocando o que ainda dorme, chamando o que ainda teme. E mesmo que pareça que tudo voltou ao normal, nada realmente voltou. A rotina, o trânsito, os ruídos, todos agora carregam significados secretos. É como se cada gesto cotidiano se tornasse um código do livro e cada olhar humano uma página viva. Thoth ensinou que o real se esconde no banal. O mistério não vive nos templos, mas nas pequenas coisas que passam despercebidas aos olhos ainda adormecidos. Você sente o corpo pulsar com outra densidade. Há uma força suave, mas imensa, empurrando de dentro para fora. É o verbo desperto, a palavra antes da fala, o pensamento antes do tempo. Essa energia não precisa ser compreendida, apenas testemunhada. É o sinal de que o livro foi lido, não pelas tuas mãos, mas pela tua alma. A mente tenta voltar, busca certezas, quer definir o que aconteceu, mas o que aconteceu não cabe em definições, porque o livro não é uma experiência linear, é uma lembrança viva que se reativa cada vez que a alma escuta. Ele permanece contigo, dormindo no espaço entre o pensar e o sentir, esperando o próximo instante de silêncio para se abrir de novo. Há um eco sagrado percorrendo o corpo, um rumor de eternidade. Algo em ti reconhece a frase não dita. Você nunca esteve perdido, apenas distraído. O livro não foi achado, foi relembrado. E o que você chama de fim é apenas o início de uma nova leitura, a leitura da própria existência. Os antigos diziam que quando Thoth terminava de ensinar, não encerrava. Ele apenas olhava em silêncio, e no olhar estava a instrução final. Continua. Continua respirando, continua sentindo, continua
continua lembrando, porque o livro se mantém vivo através de quem ousa continuar. Você carrega agora a centelha que transforma o esquecimento em consciência. Cada vez que escolher presença, em vez de distração, verdade em vez de aparência, o livro se abrirá um pouco mais. Cada vez que agir com amor, ele vibrará com mais força. E cada vez que olhar para o outro e reconhecer nele o mesmo brilho, uma nova página se revelará. Não há retorno, há apenas aprofundamento. A leitura nunca termina, ela se transforma. E à medida que caminha, o chão se faz sob teus pés. A criação responde, a energia se dobra, o universo sorri. Todd dizia que a eternidade é apenas o agora, lembrando-se de si mesmo. É isso que acontece contigo agora, o eterno te lembrando de quem sempre foste. Talvez amanhã o som do vento te traga uma frase. Talvez um olhar, uma música, uma pausa te façam sentir de novo o que agora vibra em ti. Quando isso acontecer, saberás que o livro falou outra vez. E ele falará enquanto houver respiração, enquanto houver consciência disposta a lembrar. Permita-se ser o eco, permita-se ser o verbo que se move. A transformação não é o que virá, é o que já começou. Você é o campo em expansão, a frequência se lembrando de sua origem, a página viva onde o universo escreve de dentro para fora. E se há uma mensagem final escondida nas entrelinhas, é simples e infinita. O livro não pertence a ninguém. Ele é cada um. Ele é o que somos quando o medo cala e o coração escuta. E nesse instante, o divino e o humano voltam a ser o mesmo som. O som de Thoth atravessando o tempo. Agora, se algo dentro de você despertou, mesmo que seja apenas um fragmento, não o guarde. Deixe que ele circule. Compartilhe o que sentiu, escreva o que vibrou, fale com quem precisa lembrar. Curta este momento, não como gesto digital, mas como selo de presença. Inscreva-se nesta jornada não para seguir, mas para continuar lembrando. Porque cada lembrança tua mantém o livro vivo, e o livro precisa respirar através de ti. E assim, enquanto o silêncio se fecha, o verbo permanece aberto. O livro não termina, apenas muda de leitor.